Nós estamos de volta. Hoje consulta ao doutor, fala sobre depressão pós-parto. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. Hoje eu tenho dois convidados incríveis, Dr. Cláudio Basbaum, ginecologista e obstetra, e doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Os dois explicam para nós aí tudo sobre esse tema. O que ficou do bloco anterior, então? Dr. Basbaum, vamos falar um pouquinho da participação do homem, do marido. Para começar, a gestação acontece na mulher. É preciso que ela também permita essa participação. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Triana, depois pode comentar um pouquinho também. E se tem depressão pós-parto no homem? Depressão pós-parto no homem. Veja bem, vamos começar da gravidez. Então, um casal engravidou, quem engravida é o casal, só que a barriga é da mulher. Mas o homem em geral, ele engravida de uma forma diferente. A gravidez do homem é diferente, né? Ele, se tem uma relação estável, é uma relação de afeto boa, ele curte, ele cuida, ele não quer ser apenas o provedor, ele sente um afeto e um carinho e uma admiração pela mulher, que eu acho, no meu controle das minhas pacientinhas nesses anos todos, eu já vi de tudo em termos de marido. Eu me lembro, há muitos anos atrás, embora tenha sido uma briga muito feia durante muitos anos, foi botar o marido em sala. Então, quem teve essa ousadia de colocar o marido em sala para que nós pudéssemos fazer a cerimônia do nascimento, integrando a figura paterna. Naquele momento, ele vai se identificar com o momento real. A mulher vai parir na presença dele, ele não precisa estar olhando ela parir, mas ele está do lado, não é? Com cumplicidade, trazendo o seu afeto, segurando a mão, esperando. Como eu digo, o bebê é um extraterreno. Ele vai chegar num foguetinho de um outro planeta. Então ele vai chegando e ele vai ser recebido nessa pista por quem de direito, papai e mamãe. É a cerimônia que deve ser feita. Então, para que chegue lá, ele tem que estar com vontade de ser marido, tem que estar com vontade de... Ele não tem um feto que se desenvolve dentro dele. É por tabela. E neste vínculo. Mas aí existem aspectos muito importantes, que muitas vezes é terrível a competição que vai surgir. E eu tenho um caso clássico. Esse marido, um homem diferenciado, que a mulher engravidou 4 vezes e todas as gestações que chegavam, quando era em torno do 6º mês, mais ou menos, ele saía de casa. Depois ele chegava de novo, até que vinha outra gravidez, ele saía de casa. Havia uma história provavelmente pregressa, eu sabia porque eu conheci esta pessoa, altamente diferenciada. Ele tinha tido um irmão mais novo, quando ele era criança, que foi um verdadeiro algoz na vida dele, que levou a um estado competitivo. E cada criança que ele ia lá, aquilo trazia a história dele de competição e, portanto, veja como alterou. Este casal se terminou um belo dia se separando, não é? Eram amigos, eles se separaram porque foi um grande pai. Terminou sendo um grande pai separado, morando inclusive em outro país. Não é? Então veja como a cabeça do homem pode.
Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar afetuoso, ele pode ficar alheio e ela se sente sozinha. E aí, todo o quadro emocional dela vai depender deste resultado do convívio. Perfeito. Vou passar a bola para a doutora Triana, numa pergunta aqui que chegou enquanto eu me preparo para dar um recado. Cirlei de Pato Branco, no Paraná, conta que está gestante. Parabéns, Cirlei. Muito estressada, chorando muito. Pergunta se isso pode ser característica de depressão e se pode se tornar depressão depois do parto. Cirlei, obrigada pela sua participação. O que você conta para a gente é um pouco do que a gente estava falando ali, né? De como a gravidez já dá sinais da possibilidade de se manter um quadro no pós-parto difícil de lidar. Então, se você já tem essa questão da irritabilidade, de não se sentir bem, de não estar compatível com o estado emocional que se espera, né, de uma gravidez, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na tua vida, né, e observar e cuidar, né, para que você passe a se sentir um pouco melhor, buscar soluções para as questões que estão te mobilizando, né? Então, a nossa orientação aqui é para que procurem na tua cidade ajuda. A rede de apoio também familiar é importante, comentar o que você vem sentindo com a família, com os amigos e com o seu obstetra, também abrir essas questões, não só as questões físicas, né, de acompanhamento do bebê, mas a sua parte emocional. Falar com ele sobre isso e buscar ajuda. Não deixa a coisa escalar, ficar mais intensa. O ideal é que você passe aí uma boa gravidez, que isso vai aí garantir, ou se não, dar espaço para um pós-parto muito melhor. Vou continuar por aqui, mas eu volto com os meus convidados agora para eles responderem para nós. Vou passar a bola para a doutora Triana Portal, para ela explicar um pouquinho para a gente mais sobre a psicose pós-puerperal. Doutora Triana, queria que a doutora Triana falasse um pouquinho para a gente sobre a psicose pós-puerperal, doutora. O que é esse fenômeno? E ele apresenta sintomas diferentes aí? Então, a família vai notar que algo está mais grave nesse cenário? Por favor. Denise, sobre a sua pergunta, a psicose pós-puerperal, não tem como a família não perceber que há algo mais grave, porque o comportamento fica muito mais exacerbado em termos de sintomas de tristeza, a pessoa pode falar coisas desconexas, pode chegar a ter delírios. Então, a gente está falando aí de um quadro muito mais grave, raro, porém acontece, de depressão. Então, vamos dizer que seria um grau mais elevado, uma coisa que já virou um quadro psiquiátrico que precisa intervenção imediata para que a mãe não coloque em risco a si mesma e a criança. Em alguns casos, essa mãe pode ter ideação suicida, pensamentos de que ela não consegue cuidar dessa criança ou não quer. Pode também, da mesma forma que ter rejeição com o bebê, esse quadro pode se manifestar com superproteção. Então, se aquela mãe não deixa ninguém chegar perto e ela tem cuidados extremos de esterilização dos apetrechos da criança, então se aquilo extrapola o que a gente tem como normalidade, então sim, precisa procurar ajuda. Quem vai perceber isso é a família. Muitas vezes ela perdeu a crítica já, então ela não percebe que não está bem. Então, aí um olhar atento da família, mas eu acho muito difícil pela intensidade dos sintomas que passe desapercebido. Doutora, antes de eu dar meu recadinho, só para alertar, nesses dois casos, tanto do desleixo, né, então do não cuidar, quanto da superproteção, isso pode trazer perigos para o bebê, né? Porque uma mãe que não deixa ninguém cuidar, só ela, super protetora, tá caindo de sono com o bebê no colo, você pode ter um acidente, né? Então,
mesmo dormindo ali, dividindo a cama, porque ela não quer que ninguém mais olhe esse bebê. E o de não cuidar, né, do não cuidado também, de repente deixar de alimentar, isso pode, dos dois cenários, é problema. Pode ser problema para o bebê. Sem dúvida, é problema para ela e para o bebê, mas isso é um bom sinalizador de que algo não vai bem e que ela precisa de ajuda. E essa ajuda, ela não pode, mais uma vez, eu estou aqui reiterando o que já falei, que não pode ser em forma de crítica. Então, não vale dar uma bronca nessa mãe, olha, você não pode agir dessa maneira, ou não é assim que se faz, né? Acorda para o seu estado, porque naquele momento ela não tem essa crítica, ela não tem essa força, né? Não é uma vontade, não é algo que ela escolhe estar assim, né? Então, existe aí um transtorno permeando, né? Várias questões permeando a questão emocional, que fazem com que ela esteja se comportando daquela maneira. Vou voltar a conversar com os nossos convidados. Tem pergunta para o Dr. Basbaum. Doutor, no pós-aborto, a gente tem 3 minutinhos só para falar sobre isso. No pós-aborto, nada pode dar errado. Aborto repetido, um atrás do outro, a gestação que está chegando mais longe, essa pressão, tudo isso pode favorecer cenários como a depressão pós-parto ou deixar a gestação, claro, cada vez mais conturbada? Veja, a situação do aborto ou do abortamento, aborto é o produto do abortamento. Aborto é aquilo que sai de dentro do útero, né? É uma gravidez que frustrou anatomicamente, fisiologicamente e frustrou do ponto de vista emocional. Então, é uma perda, não é? As mulheres falam do meu bebê. Esse meu bebê é uma bolinha de células pequena, não é? Que ainda sequer tem uma forma, mas é o meu bebê. Então é lidar, é luto. Perdeu uma gravidez, é luto. E é óbvio que existe a perda gestacional do abortamento, que é uma coisa que ocorre no primeiro trimestre, não é? Então, vai fazer com que essa mulher, uma vez vencida essa etapa, ela diz, ai, que alívio, eu acho que dessa vez foi. E, clinicamente, estando bem, ela não vai ter o desespero, ou a depressão, ou a triã, ela está preocupada até aquele momento, naquela fase. Foi em frente, 4 meses, 5 meses, está tudo bem, depende do quadro. E aí ela não vai ter uma gravidez deprimida. Ela pode estar mais ansiosa, mas não vai ter problema, entendeu? Agora, o que vai ter numa perda, ela vai, naquela fase, é terrível a gestação, que frustra já na segunda vez. A primeira gravidez, o abortamento, foi. Segunda vez, você já pode e tem que fazer uma avaliação. Aí, abortamento de repetição. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou aproveitar para passar os contatos. Vou começar passando os contatos do Dr. Basbaum. Assim, eu me despeço dele também. Tem telefone, 2 telefones que o doutor disponibiliza. 11 3848 9597. Tem também o 11 30 45 14 42. O site www.claudiobasbaum.med.br, o Instagram, @dr.basbaum e no Facebook, a Clínica Promatrix. Doutor, obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Prazer é muito grande, eu acho que o tema foi ótimo e espero que o público tenha aproveitado nesse nosso encontro. Muito obrigado por estar do lado da doutora Triana. Uma honra. E muito obrigado, Denise, sempre você com esse jeito gostoso de entrevistar. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Doutora Triana Portal, vou passar os contatos da doutora também. No YouTube, Triana Portal, tem todos os vídeos, todas as apresentações da doutora por aqui também. Muito conteúdo informativo. E no Facebook, Clínica Portal Morumbi. Doutora Triana, volte outras vezes. Sempre uma alegria ter você aqui. Obrigada, viu? Alegria minha, muito obrigada. E mais uma vez, é uma honra estar com o Dr. Basbaum. Eu quis muito, né, fazer essa matéria com ele e é muito, muito bom estar com um profissional de gabarito e de tão experiente quanto o Dr. Basbaum. Aprendi muito com
você. Imagina. Muito obrigado. Imagina eu e o telespectador lá de casa, quanta gente não aprendeu. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você, nosso querido telespectador, que mais do que assistir, participar, né, ter a sua audiência, a gente sempre agradece a sua confiança no programa. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.